Olá, leitores, bem-vindos a esta série de entrevistas com escritores catarinenses. Esse evento tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através da Lei de Incentivo à Cultura, e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Adriano Salve, professor, escritor e mediador de leitura, que juntamente com a professora e mediadora Xise Calabria, conduziremos esta série de entrevistas. Bom, e o nosso convidado da vez é o escritor André Soltal. André Soltal é professor, historiador e escritor. Escreveu os livros Palavra Nômade, O Cinema Nacional em Pauta, 2005, Crônicas para Ler com Urgência, 2009, Companhia das Fábulas, Poesia e Imagem, 2002, Criancices de Contos, em 2015, esse vencedor do Prêmio Cocalho de Cultura em Santa Catarina. Também publicou Poemínimos, com ilustrações de seu filho, e o infantil O Caso do Ovo de Forma. Seu último trabalho, o Dobras, é resultado de uma coletânea de crônicas publicadas em um periódico local entre os anos de 2019 e 2021. E também é editor e responde pela editora Traços e Capturas de Itajaí, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, André. Eu fiquei sem som, gente. André, estamos Oi. aqui. Alô, André, tudo bem com você? Agora eu vi. Maravilha. Então, André, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente começa já lançando a primeira pergunta para você. André Soltal, né? O que te levou à literatura? E fale-nos um pouco sobre a sua trajetória literária, quais foram as suas influências, o que te trouxe a esse momento presente. Gente, muito obrigado, Adriano, Xise, esse convite de vocês num projeto tão interessante e tão bonito, né? Essa cartografia que vocês estão fazendo de pessoas que produzem literatura nesse estado. Normalmente a gente ouve por aí em eventos nacionais, a gente ouve Santa Catarina pula, os nomes de Santa Catarina raramente chegam. Agora parece que Santa Catarina está numa efervescência de produção. Eu me sinto feliz por viver esse tempo agora, por estar nesse momento e participar de um momento lindo como esse. E o mais interessante, assim, quando convidam a gente para uma conversa, é que a gente tem ali um ou dois entrevistadores e a gente não tem um público. Aqui a gente tem um público, né? A gente enxerga as carinhas, a gente conversa com as pessoas, vê pessoas familiares ali, né? O Luiz, que tem encontrado em oficinas uma ou outra, o Sandro, que deixou as fotos nesse livro aí, isso é muito gostoso, né? A gente anda tão carente de olho no olho que quando a gente vê na tela rostos familiares, a gente chega a ficar emocionado, tão feliz com isso. Adriano, respondendo a tua pergunta, eu particularmente sempre sempre parece redundante até, ou parece até clichê, mas a gente começa por um assunto que lá na minha infância, num tempo antigo, etc, etc, mas há um aspecto importante nessa volta ao tempo, não pelo vício ou o vício de um historiador como eu sou, né? Mas porque é um ponto de virada na vida, que fez com que algumas coisas acontecessem a partir dali, e eu só me dou conta disso lá com 40 anos, e 40 e poucos anos eu me dou conta de o quanto isso foi importante. Eu sou de uma família enorme, né, eu sou o caçula de uma família enorme, então quando eu nasci, eu já tinha irmãos adultos, irmãos que tinham família, que já moravam longe, que tinham muito mais idade que eu. Então eu fui um menino pequeno, uma criança pequena, franzina, no meio de adultos, né? E ao viver essa experiência como criança, eu fui me apegando em algumas coisas, me apegando no quintal, me apegando nos personagens que eu criava no quintal. Um conto que eu coloco num livro meu chamado Criancices, eu conto essa história de quais eram as brincadeiras que eu tinha, os tipos de material que eu usava para brincar. Era um exercício de criar histórias já ali. Eu era uma criança solitária. E quando eu cresci e me torno um adolescente, essa
virada do adolescente no meio de adultos, e com sobrinhos que eram crianças. Então eu não me situava muito entre as crianças, eu não ficava no universo do adulto, e eu ficava ali como um adolescente também solitário. E aí a leitura e a literatura me capturou. Eu fui pego por ela. Tanto que esses dias a gente fez uma mudança grande, assim, mudamos de um apartamento para uma zona rural aqui na região de Itajaí. Estamos morando hoje no campo, né? Que maravilha. E a gente foi se desfazendo de coisas, e eu encontrei nesse monte de coisas um jornal que eu fazia com mimeógrafo no meu tempo de adolescência, chamado Irapuru. Olha E só. já era o exercício de editor, já era o exercício de escritor acontecendo ali. Eu vendia o jornal para comprar folhas para o próximo jornal. Era simplesmente o exercício de trocar 6 por meia dúzia, como costuma se dizer no popular, né? Mas eu fui lendo, não era assim, receita, atividades que aconteciam na cidade. Não, eram textos sobre a situação. Inclusive eu ousava lá fazer textos sobre o fim da ditadura militar, que começava naquela época a acontecer, a se desenhar. O Irapuru aparece aí. Daí para a literatura, para chegar a alguns autores, foi muito rápido, foi um passo muito rápido. Então, assim, ela passou a ser a minha companheira de trajetória, de vida do dia. Os personagens da literatura passaram a ser. Então eu fui abduzido por ela a partir da solidão. Então nomes como Jean Genet, por exemplo, Clarice Lispector, apaixonado por Ana Cristina César, né? E eu, adolescente, na periferia do Brasil, tendo contato com essas figuras. E a partir daí não parou mais, né? A literatura acabou sendo uma maneira agradável de ignorar a vida naquele lugar. Eu nasci numa cidade em que Mário Quintana nasceu também. E Mário Quintana faz uma síntese muito boa da cultura daquele lugar. Ele diz que naquela cidade ou tu é boi ou tu é fazendeiro, né? Ou tu é dono de terra ou tu trabalha para o dono de terra. E eu me sentia muito estranho naquele lugar. Tanto que a primeira oportunidade que eu tive, eu voei de lá. Não E tinha voei, vocação nem para boi nem para fazendeiro, né, André? nem para boi, nem para fazendeiro, passei a ser um problema para a família, né? Porque você tem que ter carteira assinada, você tem que ter os direitos, você tem que ter os benefícios, e eu queria fazer outra coisa, né? Então a literatura foi digamos que o meu barco salva-vida, me tirou daquele canto lá, né? Tanto que eu saí de lá e levei muito tempo para voltar naquele lugar. Voltei com literatura, porque aí eu fui lançar livro meu lá e falava sobre a experiência de ter vivido naquele lugar. Isso também foi interessante. Que maravilha, que maravilha. Esse resgate é muito importante, imagino que, sobretudo para você, um historiador, né? Esse resgate da história pessoal e esse retorno, né, ao lugar de infância e talvez de muita afetividade, né? Porque a gente sabe que nessa fase a gente traz muitos afetos, né? Muitas lembranças. Principalmente depois de um tempo de vida no planeta, você começa a olhar para o lugar de um outro modo, né? Então você começa a olhar para o lugar com uma serenidade que é preciso e necessário para aquele instante. Mas eu saí de lá com uma alegria monstruosa, e para voltar àquele lugar, e para enxergar aquele lugar, e de novo absorvendo aquele lugar, foi demorado, foi um tempo doloroso. Então a literatura foi o meu refúgio, o meu recanto. E os nomes que eu passei na literatura naquele momento eram nomes densos, ainda são hoje, né? Quem consegue ler com calma um Jean Genet? Eu era um adolescente e lia. Quem consegue ler um poema de Ana Cristina César sem se sentir incomodado, impactado? E eu já buscava essa leitura, né? Então, a literatura me deu força para que eu soubesse, assim, não, eu tenho possibilidade no planeta, né? Então vamos seguir. Maravilha, maravilha. É como é importante essas influências leitoras na nossa formação, né? Muito. Chase fez um movimento ali, parece que tem uma perguntinha. Sim, conta um pouquinho pra gente da tua experiência como cronista de jornal, como que foi isso? A crônica eu me dei, assim, de repente eu me dei conta que eu tinha
sacola de papéis anotados, uma caixa cheia de papéis, e depois, quando eu comecei a ter um computador que eu carregava comigo, eu descobri que eu tinha arquivos e arquivos de materiais guardados. E eu acabei morando no Vale do Itajaí, numa região, num sítio, por alguns anos, e eu fui a um jornal da região do Vale do Itajaí e me ofereci. Cheguei na porta do jornal, perguntei quem era o editor, disse, olha, eu queria escrever para vocês, como é que eu faço? E eu escrevi naquele jornal por 10 anos. Fiquei 10 anos escrevendo no jornal, e toda semana um texto, e a cada semana a possibilidade de escrita foi crescendo nas conexões que fui fazendo, né? Eu tenho histórias incríveis de crônicas, da relação das pessoas com as crônicas, né? Se eu tenho oportunidade, eu conto sempre, mas assim, tem uma que eu adoro, viu, Chase, que eu fui encontrado no Facebook uma vez por um cara, e ele foi falar comigo e se apresentou assim, olha, você é aquele cara que escreve no jornal tal, a coluna tal? Eu disse, sou eu mesmo. E o cara disse, olha só, eu achei que era mesmo e tal, eu sou morador de uma cidade tal, no interior de São Paulo, eu trabalho numa loja de departamentos, e eu coleciono as tuas crônicas. E eu disse, mas como que você tem acesso a essas crônicas, sendo um jornal que é daqui da região, que circula por algumas cidades da região do Vale do Itajaí? Não, eu te conto esse segredo. Eu tiro da embalagem as malhas que vêm daí do Vale do Itajaí, e elas vêm separadas por jornais. E eu fiz amizade com todo mundo aqui, de onde eu trabalho, e as pessoas retiram as crônicas tuas, eu recorto, e aí eu guardo, e à noite eu estou fazendo curso de filosofia, então eu dou aula com as tuas crônicas, ele falou. E aí ele me mostrou, me mandou uma foto de pastas, assim, de crônicas guardadas, catalogadas por tema. E eu disse, nossa, que coisa incrível, onde que vai esse processo que você não consegue ter o controle? Então, assim, nas crônicas, essa chegada, assim, às coisas que a gente nem imagina, aos contatos que a gente nem imagina. Tem um outro que eu adoro, que é divertidíssimo, essa história que eu morava em Floripa e trabalhava em Blumenau e Itajaí. Eu dava aula na Univale em Blumenau e na FURB em Itajaí. Corria o tempo inteiro para lá e para cá. Numa dessas eu paro num mercado ali por Ilhota, por Gaspar, um mercadinho pequeno, assim. E aí eu vou comprar fruta, porque eu estou no caminho, meu carro era quase a minha casa, e de repente no meio das batatas aparece um cara e diz assim, somos 7 bilhões de solitários. Eu viro para o lado e eu não sei nem quem é a pessoa. Você não é o cara que escreve no jornal? Eu li a tua crônica dessa semana, e o cara começou a discutir a crônica. Eu concordo com isso, eu discordo com aquilo, no meio das batatas, assim, sabe? Então a crônica, ela possibilita esse mundo, assim, esse universo. Quando eu saio da região do Vale do Itajaí, do sítio, fui de novo, voltei a morar em Floripa, aí eu parei de escrever por um longo tempo. Mudei para Itajaí, a primeira coisa que eu fiz, descobri, eu sou vizinho do jornal, esse jornal circula em 10 cidades do litoral norte, vou lá me oferecer, bati na porta, quem é editor, me apresentei para a editora, que aqui é uma editora, e eu escrevo no jornal, né? Então a crônica é um exercício semanal de ruminar durante uma semana aquela temática para construir ela ali rapidinho, mas passa uma semana aquele assunto batendo, eu fico vendo aquele assunto em vários ambientes da cidade, e assim vai. E tem a Daí questão... pegar uma crônica... Pode falar, Adriano. Tem a questão da delimitação de caracteres, né? Pelo que eu li aqui no seu livro, você tem 2.000 caracteres, né? Para poder expressar ali a crônica, né? Mas é um número exato? É algo aproximado? Como é que é isso? Depois você pode emendar na resposta. Normalmente é negociação, né? Mas assim, no máximo 2.500 caracteres. Então, a primeira vez que eu tive esse contato, eu escrevi lá 3.500, e como é que baixa para 2.500 caracteres, como é que você desenvolve um assunto numa única lauda, você apresenta o assunto, desenvolve, e ainda chega alguma coisa que
dê considerações sobre aquilo, né? E dicas aí. E dicas, ainda faço isso, é verdade, ainda coloco lá, fica a dica, ainda coloco dica de livros, de filmes, né? É muito Mas bom. depois São maravilhosos, tá? Adorei todas. depois de mais de 10 anos escrevendo, né, Adriano, já se torna uma coisa tranquila. Você formata que aquele é o tamanho e pronto, né? Mas as primeiras crônicas que eu leio lá, que eu escrevi lá naquele período lá de 2005, eu já leio para elas, assim, elas têm informação demais, não chega de nada a lugar nenhum, e mesmo assim tinha gente que gostava, então... Mas hoje eu já tenho uma outra conexão com ela. Eu consigo, em 2.500 caracteres, fazer, desenvolver, deixar ali, passar por uma revisão e vai embora, né? E é muito bacana que você publica em jornal, e, e essa abrangência, que é maior, né, do que propriamente o livro impresso, né, faz com que esse texto ele passe a quase não nos pertencer mais, né? Ele é da sociedade, da comunidade, é do debate público, né? Ele vai trazer à tona uma série de questionamentos, de reflexões, de interação sociocultural, que eu acho bacana isso que você acabou de mencionar, aí, de as pessoas te reconhecerem, a ponto das pessoas te reconhecerem, né, e parar para conversar a respeito daquilo que você expôs no jornal. Essa oportunidade, essa é a oportunidade que a crônica dá, né? Ela vem em doses homeopáticas, assim. Eu coloco o material no jornal naquele dia, normalmente nas quartas-feiras agora, e naquela semana fica aquilo no ar, assim. Na semana seguinte, o jornal, de repente, está enrolando peixe no mercado público, mas até ali ele fica em ebulição. Né? Daí você tirar a crônica do jornal e colocar num livro, porque o livro, o Dobras que vocês têm em mãos aí, é o segundo livro de crônicas que eu tenho, né? O primeiro saiu, eu não lembro que ano, mas assim, ele saiu pela editora Casa Aberta, e ele era um texto, era um material publicado com 40 crônicas e 40 dicas, né? E daí você tirar o texto e colocar no livro é um desafio, talvez seja uma insistência do ego do historiador, assim, né? Talvez. Digamos que eu pego uma crônica do século XIX, do João do Rio, ou uma crônica do Machado de Assis, ou um Lima Barreto, eu identifico como é o ambiente daquele lugar, a época, como que se construía uma cidade. Então, colocar a crônica no livro permite que ela se torne um elemento de avaliação futura para quem um dia desejar. Esse livro aí, o Dobras, ele é um livro de crônicas que foram escritas um ano antes da pandemia e um ano após a pandemia. Então você tem aí claramente mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, preocupações diferenciadas num e no outro canto do livro. Ele mostra esse aspecto. Então, assim, se alguém um dia, daqui a 10, 15 anos, estudar a pandemia e como que ela impacta a vida da gente, talvez esse livro aí seja um material que as pessoas vão perceber. Como que eu me relacionava com janelas e como eu me relaciono com a janela, com a rua, com a cidade, como é o meu filho pequeno se relacionando com um ambiente fechado de apartamento, quando a gente morava em apartamento, e aí vai. Maravilha. André, aproveitando então que você está falando desse tema, como é que é o seu processo de escrita enquanto cronista e também você pode falar das suas outras experiências que nós vamos falar aqui em outros gêneros da literatura. Uhum. Bom, tem uma característica, Adriano, e por isso que eu acompanho você, por exemplo, como escritor, o Álvaro Posselt e outras pessoas, né? Eu gosto de pessoas que se propõem a desafios na escrita. Você, por exemplo, escrever um pequeno conto na escrita, a genialidade que um pequeno conto tem que ter em uma frase, em 50 palavras, já me é bastante interessante. Então, eu me desafio a algumas coisas na escrita. E eu não tenho aquela coisa assim, eu só escrevo isso. Eu vou lá e experiencio fazer a escrita de outras coisas. Então, esse livro aí de crônicas, a crônica ela é semanal, então assim, eu durante toda a semana, hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar a crônica na segunda-feira. Eu passei a semana inteira com um tema me acompanhando.
Esse tema está o tempo inteiro comigo, eu fico vendo, fico anotando, e como eu sou ainda um analógico, né, para anotar coisas, eu tenho um caderninho sempre comigo, que está sempre no bolso, na bolsa, dentro do carro, em algum lugar, eu tenho vários, mas assim, eu anoto, rabisco, vem uma ideia, eu escrevo lá, uma frase, um possível título, e aí vai. Esse exercício de passar uma semana construindo a crônica faz com que eu, por exemplo, sente na frente do computador para escrever e eu, em 15 minutos, escrevo a crônica. Mas isso não é aquela coisa assim, veio, baixou, né? Eu fui iluminado. Não, eu passei uma semana de relação com aquele texto. A crônica se dá dessa forma. Eu tenho 2 livros de poesia, né? Um lá dos anos 90, o outro agora de 2015, eu acho, 2016, que é o Poemínimos, né? E ele está aqui, até esse aqui, mostrar a vocês, quem não conhece. Não sei se Isso. aparece aí. Não, não está aparecendo. Não aparece, né? Agora é melhor. A Pera. luz, Poemínimos. Tá? Poemínimos. Que são é o exercício de fazer pequenos poemas e produzir material curto, né? Não haikais, mas poemas curtos. A poesia não, a poesia estou eu lá dirigindo, tenho que estacionar porque vem um verso, e eu deixo ele dormindo e meses depois eu volto nele ou ele fica esquecido lá. Ela é um rompante. Em se tratando de contos, que é esse livro que sai agora, o segundo é uma coletânea, na verdade, né? Ele chegou da gráfica ontem, esse livro, Olha que e é um maravilha. projeto chamado Palavra d'Água, que ele é feito por 2 livros, né? O Correntezas e o Marés. Esse livro foi escrito a partir de personagens reais aqui da cidade, pesquisa no arquivo histórico e tal. Esses personagens reais são colocados numa ficção, numa narrativa ficcional. Aí eu preciso de planejamento. Aí eu faço um quadro imenso na parede, porque os contos também conversam entre si. Um personagem de um conto aparece lá no outro, o personagem do conto 10 namora o do conto 20, e assim vai. Então, esses personagens conversam entre si. Tem o cachorro da rua que anda na casa de vários deles e tudo mais. Então, eu preciso de planejamento. O conto é dessa forma, com o planejamento. A crônica, uma semana ruminando. A poesia, ela aparece, eu escrevo, depois eu altero ela, abandono, jogo fora, às vezes aproveito. Não tenho muita segurança com a poesia. Eu sou Ela é mais um cara intuitiva, de né? pau, né? Eu sou um cara de pau com a poesia. E tem ainda uma experiência muito curta, né? Que foi a experiência do livro infantil. Aqui, ó. Esse aqui. Olha só, o caso do ovo de Do forma. ovo de forma. O livro infantil foi uma experiência que chegou uma época da vida que eu tinha lá 3 filhos em idade de infância ou pré-adolescência, né? E eu ficava em casa e eu era pai solo durante um longo tempo, né? Aquele monte de menino em casa, e o que eu faço? Então eu comecei a inventar modos de escrever histórias com ele. Eu tinha um gravador, gravava a história com eles, depois eles se vestiam com os personagens, pintavam numa parede os personagens e tudo mais. Eu tenho muitas histórias guardadas, mas o caso do ovo de forma foi o primeiro que eu coloquei na rua e eu levei um susto com o público infantil. O público adulto, eu entrego um livro, se eu entrego, por exemplo, Dobras para a Sheise ou para o Adriano, eles podem até não gostar muito do livro, mas eles são educados, dão um sorriso, assentam a cabeça, agradecem, né? O público infantil não tem esse papo, né? Abre o livro e pá, dá uma chapuletada em você, né? E a gente continua a conversa com eles, mas eles vão te perguntando e te questionando, então eu levei um pouco de susto com eles. Agora a gente voltou, depois de anos, esse livro voltou. A gente está fazendo o espetáculo com eles nas escolas, né? As crianças vivem várias situações de estudo da cor, o estudo do personagem que a ilustradora Isadora fez, como que esse livro se faz, quantas pessoas envolve um livro desses, tem os personagens em biscuit, eu conto para eles como é que é escrever, como é que é a escrita, e depois eles ouvem a Edna, uma contadora de história aqui da região, contando a história para eles. E esse livro nasceu dessa forma, com os filhos.
Então, cada gênero é um movimento completamente diferente. E aí você pode perguntar, tá, mas você escreve uma coisa e depois outra? Não, tudo isso acontece ao mesmo tempo, Adriano. Que maravilha. Eu estou o tempo inteiro com um monte de coisas acontecendo e às vezes diferentes projetos que ficam guardados, saem do papel anos depois. É dessa forma essa dinâmica. É uma, como diria lá o Carlos Henrique Schroeder, né, numa visita à nossa escola, né, Sirlei? Ele dizia que é o caos, né, que você acaba organizando, né? Você tem um caos, né, uma efervescência na cabeça, e aí você vai identificando, opa, mas aqui vai para esse gênero, para aquele gênero, serve a esse projeto ou aquele outro, e assim a gente vai compondo as nossas produções, né? Eu achei muito legal também que o seu livro infantil, né, ele tem um acompanhamento, a tutoria dos seus filhos, e isso Tem. realmente garante, né, uma certa qualidade, uma certa satisfação do público leitor, afinal de contas, tem um crivo muito severo ali, né? Você fez uma pergunta sobre futuramente, vamos falar daqui a pouco da editora, né? A minha experiência como editor, aqui em casa nós temos um filho de 6 anos, né? E é um crica, né, na literatura. E aí o que acontece? Ele faz parte do conselho editorial dos livros infantis da editora. O primeiro que lê a história ou ouve a história é ele. Qual é a reação dele? Quando chega um ponto da história em que ele abandonou, a gente está contando e ele já está fazendo outra coisa, porque a história não fisgou ele, ali tem balão na história, tem falhas ali. E aí eu, como editor mor da história, vou lá e digo para o autor, para a autora, né? Só, olha, aqui tem um probleminha aqui, isso aqui eu acho que enrola demais, né? Se uma criança demonstrou isso, eu acho que é bom dar uma ouvida, né? Ah, que maravilha. A Cirlei comenta aqui, onde existe caos, sobra criatividade. Genial comentário. Muito bem, Silei. Quero mandar uma saudação para o Sandro também, que comentou aqui com a gente, que foi a pessoa que virou fã das crônicas do André, né, e que acompanha o André, e que está aqui com a gente também. Mais uma vez, bem-vindo, Sandro. O Sandro também, além de leitor, fã e comentarista, às vezes, das crônicas por aí, o Sandro, eu convidei ele para colocar fotos dele no livro. Então, o Dobras tem fotos do Sandro Silva. Ele está Aliás, aí? achei Onde que está tem uma ele? pergunta. Isso, achei que já tem uma pergunta, a gente já chama o Sandro também para falar, não é isso, Geise? Sim, eu pedi para te contar para a gente um pouco mais como que surgiu o projeto do Dobras, né? Eu vi que ele é pela Lei Aldir Blanc, e também sobre o projeto gráfico, que é bem diferenciado, bem interessante, sobre as fotografias. Além de o projeto gráfico sempre é uma diversão, né? Esse aí quem assina é a Gica, minha companheira, o projeto gráfico. O livro brinca, inclusive na lombada dele, brinca com a palavra dobras aí, né? Ele é escrito de vários modos e tudo mais. Né? A crônica que eu escrevo no jornal se chama Esquinas, né? E quando eu fui, o pessoal do jornal pediu o nome, eu queria colocar Dobras, mas achei um tanto complicado para um jornal. Às vezes tem que comunicar, a comunicação tem que ser um pouco mais rápida e mais pontual. Então a crônica no jornal se chama Esquinas, coluna Esquinas. E a proposição de que realmente é um espaço de encontro, de virada de caminho. Ali eu posso mudar de rumo, ir para um outro lugar, dobrar, eu mudo a direção do que eu estou fazendo, né? Então, talvez pretensiosamente, as crônicas têm essa ideia, a ideia de que você pode, a partir dali, ir para um outro canto, ir para um outro lugar. Ou, pelo menos, se sentir incomodado a ponto de decidir novos rumos daquilo que você está vivendo e fazendo. E aí, no livro, eu optei por manter a palavra dobras, a proposição de dobras. E, a partir daí, a dobra do livro, ela passa a ser assim, né? Uhum. Dobras, ela passa a ser aqui. Não sei se dá para ver, mas quando você olha, aqui tem dobras. Uhum. Os capítulos dele por dentro, cada capítulo tem uma letra,
e cada Sim. letra invertida, completamente invertida, e dialogando com o nome dos capítulos, e também é uma temática à parte, né? Os capítulos, eles não estão com nomes aleatórios, eles têm nomes porque tem um sentido de existência, a separação e a curadoria de cada texto que foi nele, né? A separação dos capítulos foi para anticorpos, cartografias, hiato, quintais e vertigem. Cada um dos capítulos estabelece uma relação do leitor-leitora com aquilo que eu me proponho a colocar no material. Parece óbvio isso, mas assim, Anticorpos, ele vai me trazer textos de modos de existência, como que eu resisto a tudo isso que está aí, né? De que forma eu crio força suficiente para viver diante de algumas coisas. Não é autoajuda, né? Vamos levar em consideração isso também, mas assim, a proposição de que só eu pensando na hipótese de ter uma vida mais simples, por exemplo, de deixar de consumir plástico, por exemplo, de manter a minha serenidade diante de tanta loucura que tem, é um exercício de produzir em mim anticorpos, a capacidade de eu me ficar mais forte, de eu conseguir resistir a tudo isso. Então, o primeiro capítulo é isso. Perfeito. Cartografias, por a gente morar numa região tão bonita, uma região com tantas paisagens, a paisagem ela não é apenas uma ilustração do texto, mas ela é o assunto do texto. Então, aquela rua, aquela esquina, aquela árvore, aquela praça, aquele lugar, o modo que o edifício foi construído, um edifício moderno diante de prédios do final do século, do início do século XX, todas essas questões vêm para a conversa. Uma cidade como essa, em que da noite para o dia somem casarões e viram estacionamentos, uma cidade que tem farmácia demais, uma cidade que tem determinadas situações que a gente pode, a partir dos lugares, falar das doenças dessa cidade. Tá? Então, cartografias é isso. O hiato é esse espaço que nos separa de algumas coisas, né? A possibilidade de separações, eu coloco o meu próprio exemplo, o meu exemplo, morar no centro de uma cidade e fazer a opção de vender um apartamento bem no centro de uma cidade e morar numa região bem distante do centro da cidade. Mas acordar com o passarinho. Agora a gente está numa live aqui, de repente vocês vão ouvir uma vaquinha aqui do lado, né? Você ir ali, e a gente está morando num lugar ainda, quando a gente veio para cá, a gente percebeu que tinha uma horta, então eu costumo brincar, a gente está morando num terreno que tem uma horta com uma casinha do lado, né? Então a gente plantar o próprio alimento, água de poço, essas separações que a gente faz, esses efeitos borboletas que a gente toma na vida, para mudar o destino e o rumo das coisas, né? Quintais, que são propriamente memórias, as memórias tanto minhas quanto de outros, ou a forma que nós nos relacionamos hoje com as memórias, e vertigens, aquelas coisas que acontecem quando a gente menos espera. De repente a gente inicia o ano cheio de planos e em março a gente tem que ficar em casa. A gente tem que andar mascarado por aí, a gente tem que lavar a batata, a gente tem que lavar a laranja, a gente tem que deixar de abraçar as pessoas, de olhar no olho, de ir a lugares, ou seja, são vertigens que de repente eu me vejo num looping e eu não sei o que acontece. Então o livro foi planejado nesse sentido, né? No sentido de que a gente vivesse e percebesse a loucura na qual a gente está imerso. Não, muito bacana essa proposta, muito bacana, em dividir em tópicos e trazer um pouquinho, né, de cada uma dessas perspectivas vista pelo cronista. Foi maravilhoso. Eu acho que agora a gente falando um pouquinho desse livro, de repente, se você quiser trazer, se você tiver à mão aí, quiser trazer alguma leitura relacionada ao livro Dobbs, um fragmento ou uma das crônicas, você, de sua escolha, fique à vontade. Pode ser. Eu abri aqui, assim, mas eu quero te pedir uma licença, se você me permite. Claro. Eu leio uma crônica do Dobras e leio um conto curto do Palavra d'Água, pode ser? Excelente, excelente, perfeito. Tá.
Então, do Palavra d'Água, eu vou ler deste livro aqui, Marés, que é um conto que foi publicado, inclusive, antes do livro, foi publicado na revista Tudo é Texto, lá de Curitiba, tá? Esse conto. O conto se chama... Desculpa, não é do Marés, é do Correntezas. O conto se chama Um Caldo, tá? Um Caldo, deste livro aqui, que ainda nem foi lançado. Ele vai provavelmente ser lançado no Festival Literário de Itajaí. Que bacana, estaremos Tá? lá para contemplar. Chegou da gráfica ontem, assim, tá quentinho aqui na mão. Um caldo. Algumas mulheres dizem que se o marido pesca, que pesque, mas que limpe seus peitos. Assim pensava sua vizinha Adélia, seguida por outros lugares. Por outros do lugar. Ambrósia não. Tímida e franzina, tinha uma força para ajudar a tirar da bateira e levar para o barracão, mas era a cozinha o seu lugar predileto. O marido, rude em gestos, era um pouco afeito a carinhos e delicadezas. Quando falava, era manso e cuidadoso na escolha do que dizia. Tinha rotina demarcada. De manhã, bem cedinho, colocava a mão na terra, cuidava do quintal e da horta. Em casa de pescador, tem que ter horta. Plantava novos temperos e semeava outras plantas. Ajeitava a cerca de bambus para não entrar bicho e sempre mexia na entrada da casa, adornada com um corredor de margaridas e rosas em flores diversas. À tarde, o rio o chamava para aquele instante de solidão e sustento. O peixe servia para a mesa e o peixe servia para a mesa e pequenas vendas na vizinhança, garantindo os trocados para o sustento. Para Ambrósia, a cozinha sempre foi o lugar sagrado para o exercício de cuidar da vida. A vida dos dois se fez assim. Era exatamente naquele instante de limpeza do pescado que ficavam a sós na cozinha. Escamavam, abriam o peixe, retalhavam e reparavam os maiores que vão para a venda, e outros pequenos para o alimento da semana. No sábado não era assim. No sábado, um peixe grande era ofertado pela semana que passou. Os encontros na cozinha são um sinal, um ritual sagrado, até mesmo na limpeza de um peixe ou preparo de um caldo. Ela sempre gostou assim, quando os cotovelos dos dois roçavam e trocavam poucas palavras, falando baixinho, como se escondessem sua intimidade da vizinhança. Ele pausa em algum e conta que aquele deu trabalho quando lutou pela vida e quase levou a linha e o anzol juntos. Há uma pausa sempre grande, em um silêncio quebrado, quando ele afia a faca e ela relembra os dias sem palavras, quando foi morar com aquele homem na beira do rio. No começo, foi medo. Depois, lar. Naquele dia de frio, vento sul, ele demorou mais do que de costume. Já fechava o dia e ela já murmurava uma reza para sua santa de devoção quando ouviu o barco atracar. Chegou com a tarrafa, feitio do Samuca, pendurada no ombro esquerdo, deixando um furo à mostra e um punhado de peixe na cesta de vinho. Na outra mão, erguia, orgulhoso, uma corvina gorda. Deu trabalho, mas dá um bom caldo. Foi dizendo com um sorriso desajeitado, entregando peixe para a mulher e carregando o restante dos peixes para o barracão. Disse Ambrósia, com um riso de alívio, já segurando o peixe com o caldo e guardando o terço na gaveta do armário azul, não sem antes fazer o sinal da cruz apressada. Quando ela começou a limpeza do peixe, ele chegava do quintal com as mãos perfumadas de orégano e cominho, sem esquecer as cebolinhas e o salsão. Os olhos se encontravam com os dela, em brilho doce, depois da preocupação pela demora. Os dele, em reverência à mulher que estava ali em acolhimento. Ele afiou a faca com destreza de anos, no mesmo ato. Ambrósia já pegou a panela preta para caldo, deitou um fio de óleo e juntou a cebola picada.
foi separando as postas e começando a fritura. Ele picava os temperos e contava sem pressa e estragou a tarrafa e um galho preso entre as pedras do costão. A conversa era tomada pelo aroma dos temperos que iam se misturando no ar. Um toque no braço dele arrepiou a nuca de Ambrósio. Sorriso sem graça e um movimento ligeiro nas mãos afastou o braço dele da pele arrepiada. Ele pegou o alho e o tomate, aproximou do fogão, separou o orégano e a salsa, passando bem devagar por trás dela, e já deixava um fio de água quente levantar fervura na panela. O calor cresceu. Era preciso poucos minutos de mergulho para mergulhar o peixe na água temperada. O cheiro tomava o ambiente atiçando a fome. Eles estavam coladinhos frente ao fogão. Quando a mão grande chegou ao quadril e a boca dele roçou a nuca de Ambrósia, os temperos verdes foram colocados logo depois do peixe. A água tomou cores e aromas de terra e verde envolvendo os dois. Com as mãos, ela soltava vagarosamente os últimos temperos do caldo. Era preciso esperar meia hora para que a química fizesse o alimento cozer com sabor. Ele se deixou levar pela dança das mãos sujas e temperadas de Ambrósio. Ela o afastou dali. Depois, afasta as toalhas e deita sobre a mesa rústica da cozinha, fechando os olhos e segurando a saia na altura da cintura. Ele recolhe um prato com restos de limão, enquanto toca a coxa quente da mulher. Deu caldo. Este é o livro, Deu Caldo, do Correnteza. E essa coletânea tem 30 contos de personagens daqui da cidade. Que maravilha, que maravilha. E esse é fresquinho, chegando agora. Chegando e vai agora. ser lançado no próximo Festival Literário de Itajaí. Imagino eu que ocorra quando? Esse janeiro? Vai ser final de novembro, início de dezembro agora. Ah, que ótimo, ainda é esse ano. Que Esse maravilha. ano, e aí no dia 5, acho que 4 ou 5, é um sábado, tem uma feira na praça, uma feira com lançamento de livros e as editoras da região aqui fazendo feira. Tá? Mas apenas um dia, o André, essa feira dessa A vez? feira vai ser apenas um dia, vai acontecer de uma parte da manhã até a metade da tarde, assim. Uhum. E aí nesse dia a gente vai fazer o lançamento nessa feira. Maravilha. Antes vai ter lançamentos em algumas comunidades de pessoas que foram entrevistadas para esse livro. Tá? Ah, E o que ótimo. lançamento oficial vai ser no festival. Comunique-nos, por favor, que se você tiver Claro, alguma coisa pelo São Vicente, Cidade Nova, de repente a gente pode fazer uma frente com alguns com certeza, alunos, ou ceder o espaço da escola para algo assim, vamos conversando. com certeza. Posso ler uma crônica rápida, então? Bora lá. Hum? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Em uma manhã de inverno, tenho 4 filhos que me ensinaram tanto que nem cabe em uma crônica de 2.000 caracteres. E de cada um deles levei muitos tapas de luva para entender que há mais na vida do que nós imaginamos. Posso contar algumas coisas simples que foram eles, e somente eles, com suas criancices, que deixaram marcados em mim. Meu cheiro de infância tem bolo de milho com manteiga, bolo quentinho, recém-saído do forno, que me leva à casa de minha mãe. Nossas memórias inundam nossos sentidos quando temos contato com alguns desses suportes. Tenho saudades, mas não posso deixar que o aperto no peito se prolongue. Afinal, a vida adulta me chama. Muitas lógicas construídas pela criança poderiam ser aplicadas à vida adulta. Um dia, li a definição de uma criança sobre o significado da palavra adulto. É uma pessoa que não entende de chuva e de criança. Quem sabe conceitos sejam mesmo bem mais simples do que as teorias apregoam? Quem sabe? Em uma manhã dessas de inverno, o filho pequeno, que acorda mais cedo do que eu desejaria, falava sobre tantas coisas que nunca imaginei ser impossível às 7 da manhã. Num desses papos, alguns diálogos e outros monólogos, ele me contou que o céu não é azul e, gesticulando com propriedade, me explicou detalhadamente que minúsculas partículas refletem luz que dá a sensação de que ele é azul. Entendeu? Finalizou ele. Esse papo com o João me levou a pensar sobre os modos com que eu,
que atuei tantos anos como professor universitário, envolto em teorias e textos sisudos, lido com a vida. Enquanto ele demonstra que tendo um sol lá fora e alguns brinquedos, tudo está legal. A felicidade está em uma caixa de papelão ou em um pequeno bombom. Ainda não sei bem como conservar vestígios desse tempo em mim, mas os filhos me trazem algumas respostas. Lidar com sentimentos em tempos de pandemia, quando rotinas foram interrompidas e crianças estão em casa sem escola ou contato com outras crianças, não tem sido fácil. Havia uma vida antes e a outra. Por ora sabemos que, em meio a essa guinada da vida, tem muito adulto tentando lidar com esse caos que ficou a vida. E sempre teremos criança tentando entender, a lidar com um caos interno que é completamente diferente do caos adulto. Não consigo ouvir tantas crianças nesse momento, mas posso indicar algumas lições que tenho aprendido com o pequeno aqui de casa. Do alto dos seus 5 anos de vida, ele me ensina que todo dia é realmente um novo dia. Demonstra que um sorriso encurta caminho, que um convite à aventura deve ser prontamente aceito, que a imaginação e a criatividade são asas e que a persistência é o forte de uma criança, pois quando quer algo, insiste muito. Quem sabe, se quebrarmos a cascadura de adulto, aquela caixa velha de papelão pode ser uma nova possibilidade de cultivar alegria. E a dica é o livro infantil O Homem que Amava Caixas. Maravilha. Esse é Uma Manhã de Inverno. Uma manhã de inverno. Essa eu li hoje à tarde. Muito bom. Leu ela? Então tá aí. Os dois estão quentinhos, saindo agora. Maravilha. Chase? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a tua experiência em ter uma editora. Qual foi a trajetória e quais os principais desafios? E também como a gente faz para adquirir os seus livros. Bom, a editora, quando eu morei em Florianópolis um longo tempo, assim, a gente tinha um grupo de artistas de diferentes áreas, cheio de ideias na cabeça e com vontade de publicar. E aí a pergunta veio, como que se faz uma editora? E a editora aconteceu assim, ela aconteceu desse problema. Como toda o novo conhecimento surge de uma pergunta, e é isso, mas como que se faz uma editora? E aí a gente foi procurando modos de fazer essa editora acontecer. Ela, esse ano, completou 10 anos, a editora. Efetivamente, como trabalho, a editora está agora na minha vida há 4 anos, porque até ali eu era professor e estava, de vez em quando eu publicava um livro, às vezes levava 1 ano, 2, eu publicava um livro por ano, com amigos e etc, etc. Mas de 2017 para cá, eu saio da universidade, a universidade, como eu costumo dizer, me fez esse favor, eu acabo saindo da universidade e aí eu me dedico exclusivamente à vida de editor e à vida de escritor. De lá para cá, sim, a gente tem publicado assim 10, 15 livros por ano, às vezes mais. Já temos aí um catálogo bem interessante de livros. Publicar livros no país é um desafio. Agora, nos últimos anos, tem sido um desafio maior ainda. A gente percebe semanalmente as gráficas aumentando preços, tudo cotado a dólar. Você faz um orçamento num mês, vai lançar o livro ou vai imprimir o livro 6 meses depois, o livro aumentou R$1.000 para imprimir. Muda todo o orçamento, você tem vários problemas com isso, reduz a quantidade de livros, tem essa série de problemas, né? Aqui na região, a gente tem algumas editoras bastante ativas que vocês provavelmente conhecem, né? Essas editoras têm se ajudado, assim, olha, descobri uma gráfica em tal lugar que faz uma quantidade menor, descobri isso, descobri aquilo, vamos fazer junto, vamos fazer com a edição. Isso ajuda muito as editoras a crescerem também juntos, né? O maior desafio tem sido esse, né? A taxação em torno de livros, e o outro gravíssimo, assim, que a gente vive mesmo constantemente é a venda. Nós temos um problema considerável de distribuição e venda de livros. Se você colocar numa grande livraria,
você tem um problema, porque a livraria fica, às vezes, com 40% do valor do livro. Então, você coloca um livro lá por, vamos lá, R$20, ela fica com 40% desses R$20. Quando chega o dinheiro para a editora, para pagar todos os custos da existência de uma editora, taxas e tudo mais, o designer, o diagramador, o capista, o revisor, a revisora, não sobra nada praticamente para que a gente consiga pagar o serviço de uma editora. Então, a gente encontra modos de fazer com que os livros sejam feitos e barateados, mas eles continuem com a qualidade que tem. O Dobras, que vocês têm em mãos aí, é um livro que foi todo orçado em cores. As fotos do Sandro, a capa, tudo em cores. Quando você faz um orçamento, você tem lá R$1.200 a mais para imprimir o livro, você tem que mudar totalmente o projeto gráfico do livro. E o livro ficou todo preto e branco. E a gente queria também, a gente fez esse exercício de colocar papéis ali mais rústicos, né? Então tem um papel com textura na capa, que é o craft, o conhecido papel pardo. Dentro dele tem o papel o pólen bold, que é um papel rústico, assim, que você toca nele, ele é áspero, né? Isso tudo tem custos. Então, quando você pega o livro e você coloca na mão, o desafio da editora passa a ser: como é que eu faço para que o livro aconteça? Como é que eu faço para pagar as contas e manter o projeto? E assim vai. Então, felizmente, nós estamos, no nosso caso, a gente está radicado hoje numa cidade que tem editais interessantes e que permitem que os livros aconteçam, né? Tem um conselho de cultura muito ativo, tem uma setorial de literatura bastante ativa e bastante combativa. Nós temos na cidade um edital chamado Meu Primeiro Livro, para quem nunca publicar esse livro. Os editais da cidade têm aberto espaço e colocado na pauta a literatura. Isso permite que a gente consiga desenvolver projetos bonitos e bastante bonitos aos olhos e enquanto qualidade, enquanto curadoria. Tá? Mas se isso não acontecesse, a gente, como editora, passaria uma série de problemas. O autor teria que pagar. E um livro hoje, para fazer, no mínimo, por baixo, você paga aí 8, 9 mil para fazer alguns livros, 300 livros no máximo. Né? Então, é muito dinheiro. E aí o preço do livro fica alto. E aí o cara fica com aquele monte de caixa na sua casa, o que aumenta a sua capacidade, a sua frustração. Então, tu tem uma série de coisas acontecendo enquanto você está batalhando para que o livro aconteça. Mas, assim, essa possibilidade de que você ouve das pessoas: mas o livro é caro, né? Esses dias eu fui no curso de jornalismo, a convite do professor, que é poeta também, o André Pinheiro, e a discussão foi essa: o livro é caro. Mas ler é muito caro, um livro é caro. Eu não respondi a pergunta. Eu fiz uma pergunta: quanto custa uma cerveja long neck na balada? E a resposta foi: 12, 15 reais. Aí eu peguei o Dobras, né, e disse assim: olha, esse livro aqui custa 2 cervejas. Quantas cervejas tu toma na balada? Né? Aí eu disse assim: o meu câmbio é esse agora. Vamos computar quantas cervejas vale o meu livro. E aí, se você me disser que o livro é caro, eu não estou desfazendo a cerveja de quem gosta de cerveja, né? Mas eu estou só considerando que os parâmetros que a gente estabelece com relação à cultura e ao livro são relativos. A gente tem que levar em consideração isso. E mesmo com todas essas dificuldades, taxação, preço de gráfica, nós não termos uma quantidade suficiente de leitores e leitoras, a gente tem na região editoras ativas e funcionando. Nós temos pessoas nessa região que fazem livros costurados à mão, né? Impressos em casa. Então, assim, são pessoas extremamente corajosas e que continuam produzindo material. Tá? Então, desafio de ter uma editora num país como esse, que vende muito mais quinquilharia eletrônica do que livros, não precisa nem dizer muito. Todos nós que somos leitores e leitoras sabemos. Então é isso. E aqui nessa casa, onde eu estou, nós temos uma família que vive de arte.
Nós temos gente da música, gente do cinema, gente da literatura, então, assim, tem várias pessoas na família que vivem de arte aqui. Sempre um desafio, mas a gente tem pouco dinheiro na conta, mas muito sorriso no rosto. Que maravilha, né? É como diria o Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, É feliz isso aí. daqueles que podem, né, inserir a arte na sua vida, né, e trabalhar com arte, vivenciar a arte, experienciar a arte, né? Seja como produtor, seja como nós aqui, consumidores de arte, de literatura, isso é fundamental para a nossa existência. André, por falar em arte, falar em criação, a gente vai estar se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas a gente gostaria de pedir para que você desse, então, uma dica ou algumas dicas para quem quer ser escritor. O que você, André Saltão, recomenda para quem Ah, quer se aventurar pelo caminho das letras? que desafio, hein? Aí, ó, o Luiz está ali, ó, atento, ó. O Luiz faz oficina no Arte nos Bairros comigo, aí, ó. Escreve bem pra caramba, tá ali atento, né, Luiz? Que maravilha. Assumir a vida de escritor. Vamos pensar pelo seguinte, Adriano, eu até alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu me apresentava sempre assim, ó. Eu sou professor que escreve, né? A primeira vez que eu fui no lançamento de um livro meu, que foi o Poemínimos, né? E um grupo de, sei lá, devia ter num auditório umas 100, cento e poucas pessoas, estudantes de história, de letras, de pedagogia e tal. E eu me apresentei como escritor. Eu tive que dar uma pausa depois da frase e ficar assim, parado um tempo. Teve um tempo de silêncio, um vácuo, assim, para eu perceber que eu, pela primeira vez, publicamente, estava dizendo eu sou escritor. Assumir-se escritor não é somente dizer assim, olha, eu escrevo, né? É você bancar a situação, porque as pessoas têm uma ideia muito glamurosa de que escritor é isso, escritor é aquilo, de escritor é uma vida maravilhosa, etc, etc. Olha, gente, eu acordo todo dia 7h pouco da manhã e eu escrevo, né? Eu tenho que ficar revisando material, mandar para amigos, eu tenho que ficar fazendo uma série de coisas. Então, assim, você me pergunta, quem quer ser escritor? Fique sabendo que para ser escritor, uma das coisas que você tem que ter é essa capacidade de criar na tua vida uma rotina, né? Então, se alguém um dia me convidar para fazer uma palestra, assim, diga aí, né, o que precisa para ser escritor, eu vou dizer tudo o que eu errei antes de chegar aqui para ter a capacidade de assumir que eu sou escritor. Mas, assim, uma das coisas fundamentais do escritor, não acho que um bom escritor tenha que ter preconceito. A vida é diversa, o mundo é diverso, não é possível que a gente ainda viva num lugar ou num planeta que está em pleno século XXI, pela contagem do tempo que usamos, e que ainda não exerça a sua humanidade de perceber que a diversidade é o que faz o planeta e o mundo e a vida ser assim. Uhum. Então, quando eu uso da escrita, o poder da escrita, ou a capacidade de formação de opinião, né, para julgar ou para separar um ou outro, eu tenho um problema aí, eu não tenho um escritor, eu tenho outra coisa, né? Eu acho que é a primeira coisa. O outro aspecto, que isso é óbvio, mas é sempre importante dizer, eu acho que a gente tem que dizer que se você quer ser escritor, leia. Mas leia mesmo, leia de tudo, e não leia com preconceito. Eu, por exemplo, não gosto de certos livros. Vou confessar só para vocês aqui. Eu não tenho paciência nenhuma para Paulo Coelho. Mas eu leio Paulo Coelho. Eu li já Paulo Coelho. Não tenho paciência nenhuma para alguns escritores, mas eu tenho que ler. Eu ouço, por exemplo, de colegas escritores e escritoras falar mal, por exemplo, de Harry Potter. Eu li, eu olho os filmes, e eu vou dizer para vocês o porquê. Porque, assim, um livro escrito por mulher, num universo editorial voraz,
que se tornou um best-seller, que vendeu no planeta inteiro, que virou produto, só isso, para mim, já é um grande sucesso. Então tem que ler. Como é que ela usa a jornada do herói para capturar adolescentes e crianças que ficavam na fila madrugada dentro para conseguir comprar um livro daquele? Eu não tenho aquela capacidade, mas eu tenho que ler para entender como é que ela conseguiu lidar tão bem com as 12 etapas do herói lá e etc, etc. Ler, tem que ler tudo. Uma boa dose de paciência para alguns tipos de leitura você tem que ter, mas você tem que perceber. Eu não quero que isso seja a minha escrita, né? Então, esse é um dos aspectos. A rotina, eu já falei, eu acho que é outra coisa que, assim, é importante, eu diria a vocês que eu vivi isso nesse momento ao dizer, ou me apresentar pela primeira vez como escritor, né? Ou como um poema meu que eu tenho no Poemínimos, corrompi meu nome ao me dizer poeta, né? Corrompi meu nome ao me dizer escritor, e a partir dali não parou mais, mas eu acho que essa capacidade de observar-se ou de estranhar-se e perceber que o que eu estou fazendo me faz bem, me deixa tranquilinho, eu não vejo o Cronos tomar conta da minha vida quando eu estou escrevendo, quando eu sento para colocar uma ideia no papel e de repente passou 4 horas e parece que eu estou ali há poucos minutos, bom, você está no lugar certo, então. Não força a barra, né? Não força a barra, você simplesmente vive aquilo, tá? E aí, eu diria que assim, aquilo que eu falei no início, acho que a literatura me tirou da solidão, né? Mas a literatura hoje me tira da loucura, a capacidade de viver nesse mundo maluco, em que essa semana, por exemplo, um cara, e foi a crônica da semana, inclusive, né, no jornal, que um cara não estava envolvido numa briga de trânsito, entra na briga com outra mulher que está assistindo a luta, o acidente de trânsito, briga com a mulher e decepa o dedo dela com mordida. Olha, a literatura é um território de acolhimento, de aconchego, assim, dessa loucura toda que estamos vivendo no planeta. Então, não sei se isso responde a tua pergunta, sabe, Adriano? Mas, assim, se você quer ser escritor, tem um monte de desafios antes de você começar a escrever, né? Como Perfeito. diz o Luiz um dia me disse, né, Luiz? Eu disse, mas assim tu nos assusta, né, André? Não, acho que a gente tem que ser realista, né? Não me venha com esse glamour, né? De que eu vou ganhar o Jabuti no primeiro livro. Não é assim, né? Uhum. Sim, sim. Escrever é um processo, né? E é um processo contínuo. Antes de nós fecharmos aqui, eu gostaria de perguntar se o Luiz ou qualquer dos participantes tem alguma pergunta para o André. Aproveitar só para exercício, já que estamos aqui conversando sobre literatura, o André trazer um pouco mais para nós como ele vê essa questão um pouco mais do leitor mesmo. Uma região como a nossa, Itajaí tem uma tradição cultural e tudo mais, mas qual o caminho para se produzir leitores, como a universidade pode ajudar, as escolas, isso é uma coisa que é uma questão que sempre está presente para a gente, né? Porque a própria literatura talvez sobreviva com leitores, né? Senão estaremos produzindo livros para não serem lidos. Luiz, eu acho que existe um outro cenário que talvez quem é da literatura tenha dificuldade de enxergar. Ainda está tendo dificuldade de enxergar. Eu moro numa cidade que tem, por exemplo, um sarau que acontece na praça, em que eles tomam a praça uma vez por mês, no domingo, para declamar poesia, né? E eles começaram com 6, 7 pessoas, hoje a praça fica completamente tomada, eles já têm que levar caixa de som e tudo mais, agora com a pandemia parou. Então a gente tem alguns cenários acontecendo, algumas cenas acontecendo, que eu acho que ainda nós da literatura ainda não enxergamos. Não sei se outra pessoa que está aí tem exemplos, mas deve ter. A experiência que o Adriano e a Sheise estão fazendo com esse projeto aqui, a quantidade de pessoas que eu vejo ouvindo podcasts e discutindo, as bibliotecas, as livrarias, as bibliotecas, né, porque as livrarias estão falindo completamente, né, mas as bibliotecas
tomando conta de ruas e de praças, muitas vezes. E, recentemente, essa semana, por intermédio da Gica, a Gica tem um projeto chamado Bula de Livro, a Gica, minha companheira, tem um projeto chamado Bula de Livros, né? Aliás, ela está presente aqui. Bem-vinda, Gica. A Gica está aqui, E quem conhece, quem não conhece, procure, mas assim, ela tem distribuído aí 3 mil folhetinhos pela cidade, em vários lugares da cidade. Ela dá trechos de livro, que são curadoria da Kátia Nascimento, e aí ela diz assim, se você interessou por esse livro, procura na biblioteca pública que fica em tal lugar. A partir desse movimento, a Gica acabou tendo contato com uma galera de uma área que não tem nada a ver com literatura, né, que é uma galera de área de arquitetura, tá? E que arquitetura, não lembro, acho que é arquitetura ou engenharia elétrica, não lembro o que é, mas uma área que teoricamente não tem nada a ver com literatura e que de repente está fazendo um projeto de leitura muito eficiente e lindo no presídio feminino da cidade. E que é um projeto maravilhoso, que inclusive, ali a Gica está colocando engenharia elétrica do IFSC, tá? E aí vai, a gente tem movimentos assim, né? Esses movimentos que tomam a rua, como por exemplo o pessoal do hip hop, que é lá da antiga Embolada, que faz um movimento de literatura aí, o Bula da Gica, que chega na mão de pessoas e que ela vive recebendo mensagens de pessoas que a gente nem imagina como aquele material chegou na mão. Isso eu acho que a gente tem que tomar para si, e há um outro movimento e uma outra relação com a leitura. A ideia de que as pessoas, para serem leitoras, têm que ler livros, me parece que a gente não consegue mais dar conta disso. Tá? Existem outros suportes possíveis, outras possibilidades. A Sheise, que está aqui, que é mediadora de leitura, que trabalha numa biblioteca, né, Sheise? Sabe muito bem assim o quanto as bibliotecas ficam, às vezes, esvaziadas e o quanto, por exemplo, a gente se pergunta, mas conta-se tanta história na escola, se dá tanta oportunidade para as crianças pequenas terem acesso a livros, por que a gente não tem leitores futuros? Eu acho que os livros, a partir da infância, porque até a infância eles são divertidos, alegres, são acolhedores. A partir da infância eles começam a se tornar enfadonhos e as pessoas não olham mais para eles. Então, a nossa preocupação aqui, por exemplo, como editora, de que o livro tenha uma dinâmica diferente no design, para que as pessoas se atraiam pelo objeto livro primeiro. Que a gente coloque, às vezes, em vidrinhos um pequeno poema, um pequeno conto, como a gente está fazendo, a proposição da gente fazer. Vocês vão encontrar na feira do FLI, provavelmente, né? Que se chama Conto a Gota. Você compra um vidrinho com um conto dentro, né? Ou colocar em dinâmicas em camisetas, como muita gente já faz. Essa possibilidade de colocar a literatura em outros suportes, em outros movimentos diferentes do suporte livro, me parece que a gente tem que começar a visualizar. Esse talvez seja o caminho futuro de formação de outros leitores. Perfeito. E muito importante também a conscientização e a participação de todos nesses eventos, né, que são eventos que não dependem do poder público, né, não dependem de estruturas já montadas como bibliotecas, universidades, ou seja, são artistas, pessoas preocupadas com a cultura, bastante engajadas e que promovem, né, como você bem disse, esse sarau de Itajaí, o próprio movimento que você e a Gica e vários colegas da literatura e do setorial de Itajaí já vem fazendo. Eu e a Sheise já estamos no segundo ano numa parceria também, esse ano com entrevistas de autores, o ano passado também trabalhamos com podcasts de significativas obras literárias, ou então o Sarau da Tainha, que acontece aqui em Balneário Camboriú também pela Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, é muito importante que nós ocupemos esses espaços, né, e que, sobretudo, vivenciemos essas experiências que são, como você bem disse, experiências leitoras, que não necessariamente o contato individualizado com o livro, mas sim, né, a estar aberto para ouvir, né, assistir, prestigiar, né, a leitura nas suas múltiplas representações. Mais alguém gostaria de fazer? Perdão, mais alguém? Não, fica aberto.
como eu disse no início, é sempre bom ter público, né? Porque isso alimenta a conversa. Sem sombra de dúvida, dá o caldo, né, que a gente precisa, então, para esse caldeirão cultural que a gente promove aí, né? E atraindo mais pessoas, certo? Sempre tem gente muito criativa e sempre enriquece cada vez mais esses eventos. Bom, gente, não havendo mais perguntas, eu agradeço profundamente a participação do André, a participação do público leitor, né, nesse evento de Lei de Incentivo à Cultura. Então, obrigado, André, né, obrigado a todos vocês, né, e lembrando que esse foi mais um encontro desta série de entrevistas com autores catarinenses. Acompanhe este e outros através do Instagram Mediação LIC BC, autores catarinenses contemporâneos. Um grande abraço e boa leitura. Adriano, posso fazer uma propagandinha rápida? Fique à vontade. Por favor, procurem no Insta e no Facebook o Festival Literário de Itajaí. A programação está começando a sair. A gente tem pessoas interessantíssimas da literatura do país. E, inclusive, um dos critérios da curadoria foi trazer diversos. Então, assim, estão trazendo literatura indígena, literatura LGBTQIA+, estão trazendo várias pessoas de outras áreas da literatura, mas de movimentos diferentes de literatura no país inteiro. Ele vai acontecer final de novembro e início de dezembro. A Setorial de Literatura está a 1000 aí nessa produção. A Chica nos avisa aqui, né? Então, de 18 de novembro tem lançamento do Festival Literário na Biblioteca Municipal de Itajaí a partir das 19 horas, né? Importante esse evento aqui, o Festival Literário na Biblioteca de Itajaí. Então. E, inclusive, neste dia, além do Festival Literário, provavelmente vai ser lançado o edital Meu Primeiro Livro, com alterações consideráveis aí. Maravilha. Isso. Muito bem, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, André. Agradeço. Né? E até... Cirlei, antes de fechar, rapidinho aqui, então, a última perguntinha antes de fechar. Não, é que eu fui no Instagram agora para procurar, mas tem vários aí, eu não sei qual deles. Festival Literário? Peraí, olha só. Não, o teu Instagram. Ah, o meu? É. Não, o meu é Soltar o André. Sim, mas Soltar tem vários. André, tem vários. Olha, ó, a Gica acabou de colocar. Soltar o André. @ Soltar o André. Tá, vou dar uma olhadinha. E aí, da editora tá ali também, ó. Tracos e Capturas. Gica auxiliando nos bastidores. Vida de produtora. Ok, obrigada. E aí...